motivo de alegria, né? Estarmos aqui uma vez, né, nessa casa de oração, a convite do pastor João Gomes, né? Estivemos aqui na inauguração e hoje estou voltando, né, para participar dessa campanha, onde está tendo grandes, né, resultados. Então nós ficamos gratos, né? Porque Deus ainda está operando milagres, né? Porque hoje no dia da gente ver milagres acontecer nas igrejas, né? Mas através dessa campanha, eu tenho visto, né, acompanhado e está tendo um testemunho de vida, né? Isso quer dizer que Deus está na casa. Isso quer dizer que Deus está nessa campanha. Aleluia! Isso quer dizer que Deus está na vida do pastor Cristiano, está na vida da sua esposa, do seu filho, está na vida da igreja, né? Aleluia! Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Caetano, pastor presidente da Igreja Evangélica Pentecostal, operando Deus no Parque do Cultivo. Onde estou aqui, né, através da permissão do meu pastor, que se chama o Senhor Jesus. Né? Ele me concedeu de estar aqui nessa noite. Pode ir, que eu sou contigo. Então, por isso que eu estou aqui nessa noite abençoado. Sabemos que tem palavras aqui, né, abençoadas no início das oportunidades, louvores, então, meu Deus do céu. Isso é uma coisa extraordinária. Deus já fez aqui nesse lugar, né? Mas como já falei muitas vezes que as coisas de Deus, né, nós sabemos que não é bom no início, no meio, mas sim é no final, né? Então temos a certeza que Deus ele vai fazer o seu mover, como está fazendo, vai continuar fazendo o seu mover nesse lugar através da palavra. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Nós estamos aqui nessa noite. Para vocês, em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer a lição da palavra do Senhor, né, onde, louvado seja, né, está o texto da campanha. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na epístola de Tiago, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está na casa, igreja. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Vamos continuar na mesma ligação, né? Ainda o culto não acabou, né? Glória a Deus. O culto não acabou, né? Estamos tendo ainda do programa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Na epístola de Tiago, aquele por revelação do Senhor Jesus, se deve ficar de pé em nome de Jesus, para poder fazer a leitura. Na epístola do Tiago, capítulo 5, do 12 em diante, a palavra vai dizer: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas o que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não calais em condenações. Aleluia. Está alguém entre vós aflito? Orem. Aleluia. Está alguém contente? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelo outro, para que sereis a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o Senhor. Pode sentar aqui. Jesus, nada além do céu, nunca vejo a beleza no campo de batalha. Jesus, nada além do céu, nunca vejo a beleza no campo de batalha. Ele
está mesmo escondido e Jeová está descobrindo hoje. Está mesmo escondido e Jeová está descobrindo hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na noção da leitura que nós fizemos, diante da epístola de Tiago, glória a Deus! Sabemos que aqueles que andaram com Jesus, né, Pedro, Tiago, João, esses livros, essas epístolas, essas cartas, né, sabemos que tem uma grande mansão em nossas vidas, tem um grande objetivo, né? Tem uma grande palavras, né, reveladas para a nossa vida. E sabemos que quando nós falamos em Pedro, Tiago, João, nós sabemos que foram homens, verdadeiros homens, que andaram com o Senhor Jesus. Sabemos que ele andava lado a lado com o Senhor Jesus de Nazaré. Então, onde tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Pedro, Tiago, João, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que há a presença verdadeira do Todo-Poderoso. Mas, Tiago, diante dessa carta, louvado seja o nome do Senhor, que ele escreveu, aleluia, sabemos que na Bíblia existe 3 Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, que era um pescador, né? Um pescador de homens, irmão de Pedro, aleluia, glória a Deus. E sabemos que Tiago, aleluia, esse Tiago, filho de Zebedeu, louvado seja o nome do Senhor, ele foi escolhido por Jesus, ele foi assim, meu Deus, aleluia, a ser escolhido por Jesus. Jesus andando à beira do mar da Galileia, viu Tiago, louvado seja o nome do Senhor, o seu pai e seu irmão consertando as redes. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele era um pescador, ele trabalhava com a pesca. E Jesus andando à beira do mar da Galileia, chamou Tiago, filho de Zebedeu. Mas há uma atribuição entre esses 3 Tiago. Mas não foi esse Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu essa epístola louvada, sagrada, onde nós fizemos menção dela nessa noite. Meu Deus, aleluia! E também esse Tiago, filho de Zebedeu, morava, louvado seja o Senhor, na Galileia. Mas também nós temos outro Tiago, que é filho de Alfeu, aonde o qual nasceu em Nazaré. Esse Tiago também tinha uma vida plena com Jesus. Era um dos discípulos também de Jesus. Ele acompanhava o Senhor, ele fazia menção do nome de Jesus. Mas só que ele também não foi o escritor, aleluia, do título dessa campanha de hoje. Sabemos que também teve outro Tiago, aleluia, meio irmão de Jesus, onde o qual louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Esse Tiago, aleluia, era um Tiago onde o qual era meio irmão de Jesus, e após a morte de Jesus, ele começou, aleluia, a liderar as igrejas de Jerusalém. Esse sim é o Tiago, louvado seja o nome do Senhor, onde o qual escreveu essa epístola. Meu Deus, aleluia! Sabemos que louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim aqui ao Senhor Jesus, não está nem aí para esse estereótipo de quem escreveu, quem não escreveu, quem é irmão na série. Eu não vim falar de teologia e nem de genealogia. Eu vim falar dessa unção divina que está sendo derramada neste lugar. É dessa, aleluia, desse detalhe que eu vim aqui nessa noite falar. É o que o Senhor tem feito nesse lugar, aleluia. É como o Senhor tem trabalhado nesse lugar, porque o Senhor não está nem aí, aleluia, para aqueles que falam bonito. O Senhor está nem aí, aleluia, pelas vestes. O Senhor está, aleluia, fazendo o que verdadeiramente Ele quer neste lugar.
casa. Cada aleluia que você der, todos os inimigos que caem. Então, nessa noite, aleluia, independente de quem escreveu, aleluia, essa carta ou não, sabemos que o Senhor Jesus está na casa. Nessa noite, é noite de vitória, é noite de rigor, é noite de transformação. Não importa como você entrou aqui nessa noite, se o coração entrou magoado, se você entrou com dor de cabeça, mas Deus está mandando dizer para você, da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. É noite de campanha, meu irmão. É noite de campanha. Agora Tiago, ele descreve, ele vai descrever a sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém em vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome de Jesus. Sabemos que, aleluia, essa carta que Tiago escreveu, Tiago ele foi bem reto ao louvar o seja o nome do Senhor. Porque em Tiago, no capítulo 5, Tiago começa a exortar o louvado seja o nome do Senhor, o povo judeu, porque o povo judeu estava passando por uma dispersação muito grande diante do Deus que ele estava vivendo. Então, agora eu vou fazer esse povo entender que essa dispersação não vem de Deus. Aleluia! Essa dispersação desse povo, eu vou começar a mostrar a eles que ainda existe fé em Judá. Ainda existe fé naquele que criou o céu, terra e mar. Então Tiago agora exorta o povo judeu para entender que sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você pegar essa promessa para você, que sem a fé é impossível agradar a Deus, você pode começar a glorificar o nome do Todo-Poderoso. Agora Tiago mostra, sabe, jovem de Deus, maestro de Jesus, Tiago mostra para aquele povo que as coisas não é da maneira que eles querem. Muitas das vezes nós passamos por uma luta, uma prova, e colocamos culpa no inimigo. Às vezes essa prova nós não pegamos para nossas próprias mãos. Então Tiago vai no capítulo 5, começa a exortar aquele povo, para mostrar para ele o que eles estão passando. É porque eles pegaram com as próprias mãos. É porque eles não querem mais adorar o Senhor. Eles não querem depositar confiança na mão do Senhor. Eles louvaram o Senhor, o nome do Senhor Jesus. Eles pararam de acreditar naqueles aleluias, naquele que tirou eles, aleluia, até mesmo do Egito, da mão de Faraó. Mas nessa noite eu vim aqui para falar para você, continue confiando naquele que tirou do lamaçal do pecado. Continue acreditando que ele pode, aleluia, socorrer os enfermos acabados, até mesmo o debilitado. Só ele tem poder e misericórdia. Nesta noite ele está mandando dizer para a igreja: se você confia que ele é o único que pode socorrer, você pode glorificar e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Falamos de como falamos na epístola de Tiago 5,14, chama os presbíteros, os anciões, e começa a orar pelo enfermo. Irmãos, tem que estar muito qualificado, tem que estar com uma vida
muito bem alicerçada. Glória a Jesus. Ele está preparado para orar pelo enfermo. Ele está preparado, louvado seja o Senhor, para estar encarando essa realidade do tempo. Porque muitos estão brigando por microfone, muitos estão brigando, aleluia. Será que eu vou precisar melhor do que ele? Eu vou revelar mais do que ela, mas ela está dentro do hospital, abaixando a candarainha, e começar pelo enfermo, onde pode estar dentro da morte. São poucos que querem fazer essa obra, mas Deus está falando, estou eu levantando homens e mulheres capacitados para fazer a minha vontade. Já estou começando a sentir uma graça. Eu já estou começando a sentir o poder de Deus aqui nesse lugar. Meu Deus, é já posso sentir, aleluia, uma glória. Eu já posso sentir uma glória nesse lugar. Porque quando nós falamos, aleluia, em fé, quando nós falamos, louvado seja o nome, em oração, faz um culto de oração. São poucos que querem. São poucos que querem, aleluia, anunciar a sua fé diante. Aleluia, de onde vem a nossa, aleluia, o nosso crescimento espiritual. A oração é através da fé e através da nossa determinação. É por isso que Tiago, nessa carta dele, ele começa a falar: se tiver alguém doente, chama os presbíteros, mas os pastores também podem fazer essa, aleluia, essa marginalia, raciocínio, para, aleluia, ajudar alguém. Onde diz, aleluia, quando você começa a pôr a sua mão para fazer algo, para ajudar alguém, aí nós lembramos aonde está lá em Mateus 22, 19. Amar o próximo como a nós. Aleluia! Quando você começa a laxando da candaraia, pegar a dor do irmão, quando você começa a orar pelo irmão, quando você começa a orar pelo enfermo, aí sim você está amando o próximo como a ti mesmo. São poucos que querem fazer essa vontade de orar por uma camada, subir, aleluia, as enfermarias. São poucos, pastor Cristiano, que querem tocar, aleluia, numa pessoa em cima de uma cama que tem fogo de pólvora sobre as pernas, obra de macumbaria. São poucos que querem, aleluia, tirar, desfazer essa obra da vida dessa grande homem. Mas querem microfone, querem profetizar, querem louvar, mas não querem ajudar o próximo, não quer amar o próximo, não quer fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para a igreja: vamos fazer sim a vontade daquele que nos tirou daqueles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoou. Vamos fazer a vontade daquele que nos deu a vida com abundância. Agora, sabemos que para fazer o que Tiago, louvado seja o Senhor, diz nessa epístola, nós temos que ter o quê? O óleo, o azeite. Glória a Deus. O azeite
azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Mas lá em João 9, a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai ao encontro com um cego de nascença. Não estou fugindo da palavra. A Bíblia vai dizer que Jesus vai encontrar com um cego de nascença. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jesus agora chega perto daquele homem que é cego de nascença. Aleluia! O azeite representa o Espírito. Glória. Ezequiel. O Espírito Santo. Mas quando Jesus agora ele chega perto daquele homem, ele não chega com o óleo e o azeite na mão para fazer o milagre daquele homem. Eita, Jesus! Por que Jesus não chega com óleo e o azeite para fazer um milagre? Porque ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo, e ele está aqui nessa noite para dizer: filho, não temas, eu ainda estou no seu propósito. Filho, não te assombre, porque eu ainda sou o teu Deus. E para todos que ali estavam, para entender que Jesus era o Messias, Jesus é lindo, as coisas que vem dele é maravilhosa, para que todo mundo estivesse presenciando o que ele iria fazer na vida daquele homem. Glória a Deus, aleluia! Ele cuspiu no chão e fez olha só, aleluia! Cuspiu no chão. Glória a Deus! Olha como é que ele faz as coisas do jeito dele, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele faz as coisas do sobrenatural para aqueles, aleluia, que não acreditam que ele é o Deus de ontem, que ele é o Deus de agora. Ele pode fazer o impossível. E nesta noite eu estou sentindo algo do sobrenatural neste lugar, mas para que algo do sobrenatural aconteça na sua vida, você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que depositar, mesmo que você não tenha visto ele, mas ele está aqui. Pastor Cristiano, Deus lindo, maravilhoso, eu sou o Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo. Não preciso de óleo e nem de azeite, porque eu sou o azeite, eu sou o óleo, eu sou o Espírito Santo. Agora vem cá, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar o que eu comecei. Agora vai no tanque de Siloé e se lava-te. E aquele cego foi trombando, ele foi caindo, ele foi capotando. Me dá licença, eu preciso chegar no meu milagre. Me dá licença, eu preciso enxergar. Me dá licença, porque eu quero chegar no meu objetivo. Só quem tem objetivo nessa noite, só quem tem objetivo nessa noite vai sair daqui
pessoas aqui nessa noite que Deus está abrindo os olhos espirituais. Deus está abrindo os olhos espirituais e também está abrindo os olhos físicos. Porque tem pessoas aqui hoje que até mesmo com óculos não estão conseguindo enxergar. Deus não está falando. Deus está mandando dizer: crede em mim, que é nessa noite que a tua cura vai chegar. Crede em mim, que é nessa noite que a minha cura vai chegar. E quando aquele homem volta, ele já volta enxergando. Aí começa será que é ele? Será que é ele mesmo? Será que é ele? Será que é ele sim? Porque como nós queremos simplificar, sair limpo, nós damos o nosso jeito. Agora aqueles que não querem se limpar, não querem, aleluia. O encontro verdadeiro com o Senhor Jesus vai inventar desculpa. Mas nessa noite Deus é trouxe aqui para falar para a igreja. Apenas continue na posição, porque tem o que tem preparado para você da Xandacandaraia. Mesmo que as calaias, mesmo que estou dizendo, ele não vai passar de hoje. Mesmo que estou dizendo, o ministério vai fechar. Vão ter que ver a glória de Deus na sua vida. Deus está me levando no mistério. Deus está me levando no mistério profundo nessa noite. Tem pessoas aqui que receberam palavras de afrontas e falaram: ó, você pode ficar, vai fechar a porta, mas não é daqui não, sabe? Daqui Deus está mandando te dizer que tem pessoas aqui na região que estão sendo maltratadas dentro das igrejas, e essas pessoas vão vir para cá. Eu sou o primeiro que vim nessa noite para receber minha cura. Não importa onde está doendo, não importa aonde, aleluia, está mais ferido. Tiago exortou o povo judeu, dizendo no capítulo 5 para eles manter a fé dele. Mantém somente a fé. Coloca a sua fé em ação nessa noite. Porque muitos estão querendo ver a sua guerra, o seu desânimo. Muitos estão querendo ver até você voltar para contemplar. Muitos, aleluia, estão achando que você não tem capacidade física nem mentais para estar à frente do ministério, até mesmo, aleluia, conduzir ovelhas no rebanho. Mas Deus está mandando dizer para a igreja: a nação da Candaraia, a boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, e o seu pastor conduzirá as ovelhas até o aprisco, aonde o
Tiago agora ele pede o lado do Senhor. Deus está na casa. Agora Deus está muito grande nesse lugar. O poder de Deus nesse lugar que é muito grande. Aqui se nós não vamos sentir uma praga. Porque muitas vezes nós vamos lá para orar pelo enfermo, o enfermo parte, Deus leva. Mas se eu orei tanto daquele enfermo, eu jejuei, eu paguei o preço. Mas nem tudo é da nossa forma, da nossa maneira. Nós temos que entender que a nossa parte nós fizemos. Você orou, você jejuou. Você foi lá, levou o azeite, o óleo passou nas feridas daquela pessoa. Mas só que Deus fala, não, eu vou ter que levar. E a gente não consegue entender, achando que será que a oração é fracassada? Não, a sua oração não é fracassada, não. Nós temos que entender a Deus para todas as coisas debaixo do céu. Muitas vezes nós queremos salvar, nós queremos curar, nossa cura, Senhor, liberta, Senhor, salva, Senhor. O Senhor ele faz isso tudo, mas faz para Ele, porque muitas das vezes a gente quer que cura meu filho, salva minha filha para mim, mas Deus fala, eu vou fazer isso tudo, mas eu vou levar para o meu reino. E a gente não consegue entender. A gente não consegue entender os planos de Deus. Porque os planos de Deus não é para se entender, é para se cumprir. E nessa noite, meu amado, eu tenho uma certeza que Deus está aqui nesse lugar. E se tiver alguém enfermo, e se tiver alguém, aleluia, até mesmo, aleluia, com um laudo falando, aleluia, que os médicos se enganaram, pela tua fé nessa noite, você está curada. Pela tua fé, você está curado. Quando eu falei que o Senhor estava abrindo, curando pessoas com aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com problemas visual, aleluia. Muitas das vezes a senhora acha, aleluia, Deus me mostrava, a senhora, quando Deus falava, que muitas das vezes, aleluia, a senhora acha que o problema não tem mais jeito, a senhora tem pé mesmo. Muitas das vezes a senhora acha que o teu problema não tem mais jeito. Muitas das vezes a senhora acha que o teu problema não tem mais jeito. Mas Deus está falando que está enviando uma comitiva de anjos. E mesmo que aos olhos a senhora não pode enxergar, porque está ficando, aleluia, tudo distante, mas Deus vai, aleluia, enviar anjos que dêem ordem ao seu respeito. A senhora não vai poder enxergar, mas a senhora vai entender o que os anjos vão transmitir para a senhora. E nessa noite Deus está mandando dizer: apenas confie e acredite, porque Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Eu sei, óbvio, não enxergo nada, irmão. Eu sei, óbvio, se eu descer esse degrau que eu caio, eu não enxergo. Agora, eu coloquei o óculos, o físico, dá para olhar, dá para enxergar. Mas eu não me preocupo com a minha visão física. Eu me preocupo
com a minha visão espiritual. É essa que Deus está colocando na sua visão nessa noite, mulher. É a visão espiritual, aonde como a senhora vai enxergar o oculto e escondido, aonde, aleluia, nada vai passar debaixo de teus olhos, até mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tentar que se enganar a senhora, louvado seja o nome do Senhor, a senhora vai mostrar e a senhora está enxergando mais do que a própria pessoa que está tentando, aleluia, fazer a senhora de tola. Meu Deus, aleluia. Tem muita gente que quer fazer a senhora de tola. Eu não sei por que nós estamos tentando dizer isso para a senhora, mas ele está mandando dizer que ele vai abrir os seus olhos espirituais. Amém, glória a Deus. Se ele vai abrir os seus olhos espirituais, ele está mandando dizer, eu estou falando, receba da parte do Senhor Jesus, que os seus olhos vão ser abertos, assim como foi a aleluia, aquele homem que nasceu, ele vai abrir os seus olhos espirituais, receba da parte do Senhor Jesus. Agora, Tiago, ele vai dizer, ele vai fazer nós entendermos, né, que para cuidar de enfermo tem que ter um amor muito grande, pastor Cristiano. Aleluia. E para que o enfermo, além de Deus, para ele ser curado, as nossas orações têm que ser de justo. Porque a oração do justo ela traz resultado. A oração do justo tem efeito. E neste lugar eu tenho a certeza que cada pregador que passar aqui foram justos. Porque teve testemunho. Está tendo testemunho, então a maioria dos pregadores que passaram aqui são homens e mulheres justas com Deus. Agora o diabo ele vem e começa a fazer o povo enxergar. Aleluia. Sem a nossa fé, sem o Senhor, nós não somos nada. Aleluia. Nós não passamos de uma forma sem que eu não vejo, levam para lá e para cá, sem direção, sem rumo, sem condições físicas e mentais, até mesmo de fazer a obra. Deus está falando nessa noite para mim e para você, igreja. Começa a se preparar, porque está próximo do reino do céu. O Senhor está voltando. Não adianta brincar, aleluia, de cristão. Não adianta brincar de revelação. Não adianta brincar de profecia. Mas se começa a acreditar que aquele que te chamou, ele vai ser fiel para cumprir. Pastor, qual o nome do senhor? Deus, aquele que te chamou é fiel para cumprir. Mesmo que na terra onde o Senhor está, ainda tem muitos, aleluia, que desacreditam do teu ministério. Alaia, sete, andacandaraia. Tem muitos ainda, aleluia, que as mentes estão se batendo com o teu ministério. Meu Deus, é forte. Tantas palavras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de desânimo, palavras dizendo que a igreja vai fechar, dizendo, aleluia, louvado o nome do Senhor, que o Senhor vai desistir. Mas nesta noite o Senhor está mandando dizer para o Senhor: apenas fica com o seu pé firmado sobre a rocha, porque aqueles que estão fazendo obra de macumbaria, aqueles que estão fazendo obra de feitiçaria, vão ter que ver a glória de Deus naquele lugar. Quando o Senhor estava aqui dando a sua salvação, pastor, eu pude ver muitas vidas se batendo, falando: meu Deus do céu, não pode, ele não pode, ele não pode, sabe? Ele não pode. Mas esquece que quem te chamou foi Deus. Esquece que quem te chamou não foi o homem. Quem te aleluia, você não tem feito a vontade do homem, você tem feito a vontade de Deus. Aleluia. E a bronca maior desse feiticeiro é que você tem feito a vontade de Deus, porque por eles você tinha que fazer a vontade dos homens. Mas nessa noite Deus está te pegando pela mão direita, colocando a outra mão no teu peito, te levantando e concedendo a tua
A fúria do inimigo é muito grande na vida desse homem, Deus. Aonde que ele está? As pessoas acham que para ter Jesus tem que ser da disciplinado. Para ter Jesus, aleluia, tem que andar, aleluia, no salto. Para ter Jesus, aleluia, tem que conhecer a Bíblia de casa para frente, de frente para trás. O que o inimigo, aleluia, tem fúria na vida deste homem por causa disso, é por causa da sua humildade. Mas Deus tem visto, pastor, o que o inimigo tem tentado e planejado. Mas quando o inimigo tem tentado e planejado contra a sua vida, aqui no teu ministério e a vida dos teus, quando ele tem manipulado, o Senhor tem trabalhado. O Senhor tem trabalhado. O Senhor está trabalhando. Agora o Tiago, voltando a falar do meu Tiago, porque é louvar para ele usar no mistério, poder. Voltando na palavra de Tiago, agora no capítulo de Tiago 14. Os anciãos agora vão ungir. Venha como ungir. Louvado seja o Senhor. Os enfermos, os acamados, os que estão debilitados, que estão fracos, até mesmo na beira da morte. Os anciões, venham ungir em nome de Jesus. Sabemos que na maioria das igrejas, assembleia, pentecostais, nós usamos o que Deus deixou para nós na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 14, onde fala para trazer, louvado seja os anciões para estar ungindo, louvado os enfermos. Hoje ainda, aleluia, hoje ainda acontece nas igrejas. Hoje nós acabamos uma pregação, aleluia, como tudo está prestes a acabar, aleluia, o pastor começa a chamar dele, você que está, aleluia, debilitado, você que está enfermo, você que está, ainda acontece esse ato profético dentro das igrejas, é porque o nosso Deus que era de ontem é o mesmo de agora. E neste momento, aleluia, eu peço que você, aleluia, que está precisando de uma oração da fé, venha aqui na frente. Você que está precisando, aleluia, até mesmo de ser ungido nessa noite, pode vir aqui na frente, que eu vou estar chamando o presbítero Juliano, a pastora Simone, pode vir aqui na frente, pode vir, que você tem que ser ungido. Eu vou estar orando, louvado seja o nome do Senhor, e o presbítero, o pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai ungir, aleluia, cada um de vocês, receba, aleluia, a paz desejada, aleluia, por onde quer que você entrar, por onde você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por onde você passar, receba a unção da cura, a unção, aleluia, onde eu vou nada e ninguém vai te paralisar nessa terra, receba essa unção. Pode vir, igreja, pode vir na frente, presbítero, unja sua mão e começa a ungir os irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a noite de cura, pode vir, pastora Simone, pode vir, igreja, começa, aleluia, ungir o povo, vamos ungir, aleluia, unge, presbítero, unge os enfermos, a laxão da candaraia, o Senhor está na casa, receba a unção nessa noite do céu, receba, o Espírito Santo de Deus está na casa, o Espírito Santo de Deus está na casa. Então receba nessa noite a oração do céu, a laxão da candaraia, tudo aquilo que estava bloqueado, Deus está desbloqueando nessa noite, tudo aquilo, aleluia, que foi lançado no altar, na mata virgem, na cachoeira, Deus está desfazendo. Receba a tua cura nessa noite, receba
Deus está visitando a sua família. Deus está visitando aquela pessoa que se encontra lá no meio de dor. Através da sua fé, nessa noite, Deus está trabalhando. Mesmo que o inimigo está manipulando, mas Deus está trabalhando e está trabalhando com poder. Santo, alaia sépia, alamandaça, começa a trabalhar nesse lugar. O poder de Deus está aqui. Vamos mover uma reserva,
Receba mais que quando você vai pedir nessa noite. Receba cura nessa noite que você tem tanto pedido ao Senhor. Muitas das vezes você tem que chorar sempre. Muitas das vezes você tem que orar com você diante do Senhor, até mesmo pensando parar, até mesmo tentando e desistir. Mas Deus tem visto o teu clamor. Deus tem visto a alegre. Deus tem visto o teu pranto. Deus tem visto tudo que você tem colocado nele. E nessa noite eu quero dizer para você: eu sou o juiz por onde quer que você entrar, por onde quer que você passar. Não importa, aleluia, se você está pisando nos vales dos ossos secos. Mas profetiza, 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 profetiza. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. As forças da pessoa do Senhor. Aleluia. Irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus, por esse meu pastor e amigo, o pastor Cristiano, e o Paulo, confiou a mim fazer essa campanha abençoada, aonde qual eu pude sentir Deus falar, o poder de Deus ajudar. E eu tenho certeza, não só como vocês, eu também, eu recebi a minha cura em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.